Olá, sejam bem-vindos à atividade 6 da N1 de Gerenciamento de Banco de Dados. E nela eu vou falar sobre banco de dados distribuído, como exemplificado nessa figura, que eu vou já falar logo dela um pouco mais para frente, como funciona. E basicamente ele é um sistema de banco de dados da sigla BDD, que é Banco de Dados Distribuído, que consiste em uma relação de nós, cada qual podendo participar na execução de transações que acessam dados em um ou mais nós. Em um sistema de banco de dados distribuído, o banco de dados é armazenado em diversos computadores, que são os nós. Os computadores em um sistema distribuído comunicam-se com um ou com os outros por intermédio de vários meios de comunicação, tais como redes de alta velocidade, redes sem fio ou linhas telefônicas. Eles não compartilham a memória principal e o relógio. A diferença principal dos sistemas de bancos de dados centralizado e, e do distribuído é que no primeiro os dados são localizados em um único lugar, enquanto no outro os dados residem em diversos locais. Essa distribuição de dados é o motivo de muitas preocupações e dificuldades. Como exemplificado na figura da esquerda, que é o centralizado, as estações estão localizadas em uma única rede de comunicação. Já no da direita, que é o distribuído, as estações estão localizadas em vários pontos locais. Como esse exemplo, são vários estados, são servidores. Os processos de um sistema distribuído eles podem variar de tamanho e função, podendo incluir microcomputadores, estações de trabalho, mini computadores e sistemas de computadores de uso em geral. Esses processadores, esses processadores são geralmente chamados de nós, como citado anteriormente, que ele depende do contexto no qual estejam mencionados. Usa-se principalmente o termo nó, que é como um local, uma posição, a fim de enfatizar a distribuição física desses sistemas. Sobre o armazenamento distribuído de dados, uma relação da tabela possui diversos enfoques para armazenamento em um banco de dados distribuído, que é a replicação, fragmentação e falando sobre a replicação, o sistema mantém réplicas idênticas da relação onde cada réplica é armazenada em sites diferentes, resultando na replicação dos dados. A fragmentação, a relação é particionada em vários fragmentos, onde cada fragmento é armazenado em um único site diferente. Sobre os dois, a relação é particionada em vários segmentos e o sistema mantém diversas réplicas de cada fragmento. Sobre a replicação dos dados, a replicação de dados significa que um determinado objeto de dados do logotipo do lógico de dados lógico pode possuir diversos representantes armazenados em nós. O grau de suporte para replicação é pré-requisito para atingir o verdadeiro potencial de um sistema distribuído, como réplicas de dados diferentes nós, aumento de paralelismo, aumento da disponibilidade de dados, elevação do overhead de atualização, melhora do desempenho das operações de leitura, enquanto acarreta o maior overhead nas atualizações. Sobre a fragmentação de dados, uma relação dividida em fragmentos onde cada fragmento contém informação suficiente para permitir a reconstrução da relação original. Existem duas formas de fazer a fragmentação. Fragmentação horizontal, que são os fragmentos definidos pela seleção de tuplas, e a fragmentação vertical. Os fragmentos são definidos pela projeção dos atributos. Sobre a fragmentação e replicação de dados ainda, as técnicas de fragmentação e replicação podem ser aplicadas sucessivamente a uma mesma relação ou um fragmento pode ser replicado e as réplicas podem ser fragmentadas novamente e assim por diante. O processamento de consulta distribuída ele se dá pela transparência para a leitura, que é mais fácil de se conseguir, e manter a transparência para a atualização. O maior problema para a atualização é garantir que todas as réplicas e fragmentos sejam atualizados. Após uma atualização em uma das réplicas ou fragmentos, a atualização deve ser prolongada para todas as cópias, réplicas e fragmentos existentes no sistema. Um dos fatores mais importantes do desempenho de uma consulta, uma base centralizada, é a quantidade de acesso ao disco necessária para atingir o resultado. Em um banco distribuído, os problemas podem aumentar, pois existe também preocupação com transmissão de dados de rede. Um fator interessante para a consulta realizada numa base distribuída é que para diversos sites podem processar partes de consulta em paralelo. Na realização de uma consulta simples, como trivial, ela pode consultar todas as tuplas da relação
de uma conta pode caracterizar um processamento não trivial, pois conta pode estar fragmentada, replicada ou ambas. Sobre as transações, o acesso a diversos itens de dados em um sistema distribuído é normalmente acompanhado de transações que podem preservar as propriedades ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Sobre a caracterização de uma delas, a atomicidade ela é a operação de transação são refletida corretamente no banco de dados, ou nenhuma será. A consistência, a execução de uma transação isolada preserva a consistência de um banco de dados. O isolamento, cada transação não toma conhecimento de outras transações concorrentes. E a durabilidade, depois da transação completar-se com sucesso, as mudanças que ela faz no banco de dados persistem. E os tipos de transações têm as locais e as globais. As locais elas mantêm o acesso e atualizam-se somente a base de dados local. Já a global mantém o acesso e atualiza diversas bases globais dos dados locais também. Sobre as funções adicionais que pode oferecer, tem rastreamento de dados, processamento de consulta distribuída, gerenciamento de transações distribuídas, gerenciamento de dados replicados, segurança, recuperação de banco de dados distribuído, gerenciamento de diretório distribuído. Fala um pouco sobre as vantagens, como nessa figura, se um site cai, o sistema ele não vai parar, porque ele está consistente, como exemplificado aqui. E também tem a transparência de distribuição de rede, transparência de replicação, transparência de fragmentação, melhora de confiabilidade na disponibilidade, melhora de desempenho e expansão mais fácil. Sobre um pouco sobre as falhas, o sistema de bancos de dados distribuído pode sofrer os mesmos tipos de falhas que ocorrem em um sistema centralizado. Pode, porém, existem falhas adicionais que podem ocorrer em um banco de dados distribuído, tais como falha de comunicação entre elas, perda de mensagens e de particionamento de rede. Cada um desses problemas devem ser considerados no projeto de recuperação de um BDD. Para um sistema ser robusto, ele precisa detectar qualquer uma dessas falhas e reconfigurar-se enquanto a falha é recuperada. E é isso. É o fim e obrigado por todos assistirem.